I remember today. Oh, we're being recorded. We're always being recorded because of Paramatma. But Paramatma is Krishna himself, and we are thankful he's recording us, because amongst everything else, we do have some sincere thoughts. So may he see those sincere thoughts and not look at the others. Maharaj está falando, né, que eu lembrei, dessa vez eu consegui lembrar que a gente precisa gravar, e ele falou que, na verdade, a gente está sempre sendo gravado pelo Paramatma, e Krishna, né, Paramatma é uma das manifestações de Krishna, e ainda bem que a gente está sempre sendo gravado por ele, e que ele se atente aos nossos bons pensamentos, às nossas boas ações e não às outras. And this is one of the wonderful aspects of Krishna, that he's everywhere and he's ready to help us when we allow ourselves to be helped by him. Uma das incríveis características de Krishna, que ele está em todo lugar e sempre disposto a nos ajudar desde que a gente dê a abertura para isso. But that doesn't mean that by him being everywhere, he doesn't have his original personality. And that original personality is so wonderful. That is Sri Krishna. O fato dele estar em todos os lugares não significa que ele não tenha uma personalidade, e a personalidade dele é incrível, é Shri Krishna. Reality, the beautiful. A realidade, o belo. Everyone is searching for some reality, for some eternality, for some place to take shelter, eternal shelter. But they just don't know where to look without guidance. Todos nós estamos procurando esse abrigo, todos nós estamos procurando o belo, a realidade, o eterno, mas a gente não sabe aonde encontrar se a gente não tiver um direcionamento, se a gente não tiver uma guia. So we are fortunate that Krishna is everywhere. This way, in his Vishnu form, but that is personal also. In this way, may we always make our appeal to him with our prayer and our sincerity and our dedication that we mentioned last week. Prayer, sincerity, and dedication. A sorte é que Krishna está em todos os lugares também de forma pessoal, na forma de Vishnu. E como nós conversamos na aula passada, a gente precisa de oração, dedicação, and prayer, dedication, and sincerity. Sincerity, yes. Sinceridade. And now, did Sri Hari Prabhu, is he coming today? I'm not sure. He is building a house, and there was a big problem today in the construction. So probably he won't be able to come. But Rasikananda just got here. Rasikananda Prabhu? Where is Rasikananda Prabhu? Oh, he's hiding from us. Oh, Ricardo. Yeah, aren't Oh, you, Rasikananda? He's hiding. No problem. Parama Bhakti joined us, and Chintamani Devidasi and her young child have joined us too. So welcome and dandavat to you both too. Maharaj está dando as boas-vindas para quem chegou agora. A gente está se perguntando por que o Rasikananda desapareceu. E ele perguntou também do Shri Hari. O Shri Hari teve um problemão hoje na obra dele. Então vamos ver se ele consegue chegar ou não. And I do know that Anu Krishna and Leela Shakti Devidasi, they went to the Krishna Shakti ashram today, and somebody else. Who else went? Do you know? Leela Shakti. Yes, Leela Shakti and Anu Krishna. And Vrinda, I forgot her name. Shri Hari? What's the name of Vanessa? The name is Brindavaneshwari. It's a very beautiful name. Brindavan
Ishvari, but it becomes Brindavan Eshvari when it becomes one word. So Ishvar, you know, Ishvara, Parama, so the Lord, the full controller. So Ishvara, when it's a lady is Ishvari. So Brindavana Ishvari becomes Brindavaneshvari. The controller, the master of Brindavan, Radharani. It's up to you. Okay, Dandavat Pranams, dear Maharaj. Dandavat, everything's gone very quiet. Wonder why. Seu áudio tá ruim. Fala alguma coisa. Alô, alô, Tá baixo. alô, 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 alô. Aumenta um pouquinho. Não tenho volume aqui. Ixi. Hare Krishna. I'll be back. Okay, please come back. Stay with us with your heart. Disappear and come back. But yes, you're very quiet. We can only just hear you. Yeah. Pessoal, o Maharaj estava explicando a origem do nome da Maharaj, Vrindavaneshvari. Vrindavaneshvari. Vrindavaneshvari, que seria a versão feminina do Supremo Controlador, em outras palavras, Radharani. All right. So let's see if Sri Hari Prabhu will be with us. But in the meantime, at the end of last week, then Ananda Lila Didi, you said you had a question, but it's a big question. We can't ask it at the end of the program. So I did make a note that you may like to ask at the beginning or near the beginning of this program today. So would you like to ask your question? Yes. Então, enquanto o Sri Hari não aparece, eu vou fazer aquela pergunta que tinha ficado em suspenso na aula passada, porque a resposta era longa. E a pergunta, I'll do it in Portuguese first, okay, Maharaj? Sure. Uma aula de Goswami Maharaj que eu estava assistindo, eu nem sei se eu entendi certo, mas ele disse que não é que a gente glorifica Radharani porque Krishna ama Radharani, mas é o contrário, a gente glorifica Krishna porque Radharani ama Krishna. Eu não sei se eu entendi direito, mas enfim, eu queria que ele comentasse isso, ou se eu entendi errado, aí ótimo, ele já fala que eu entendi errado. So Maharaj, I don't know if I got it right, maybe I didn't, but I guess I heard Goswami Maharaj saying that it's not that we glorify Radharani because Krishna loves him, but it's quite the opposite. We glorify Krishna because Radharani loves him. I don't know if I got it right. You got it right. I just wanted to understand it better. Okay, so first of all, Goswami Maharaj's classes, we have to be honest and have to accept that in the beginning, they're going to be very difficult to understand because he's not giving the ABC so much. He's giving the words, the sentences, the paragraphs, the chapters. Então, em primeiro lugar, as aulas de Goswami Maharaj não são muito fáceis de serem compreendidas, porque ele não está dando o ABC, ele já vai para as palavras, para as frases, para os parágrafos, enfim. Shri Hari, are you back? I hope so. Dandavat Yes. Pranams, everyone. Loud and clear, and let us give us our loud and clear Dandavats also to you, Prabhu. Dandavat. I'm glad to be here. It was a last minute call, but I'm here. Okay. I heard you're having some challenges building a house. Yeah, man. Don't even mention it. Hare Krishna. Okay, we won't mention. I'm very glad to be here with you in this sunny day, because it's always a sunny day beside the devotees, you know. That's what's important, really. But it's a sunny day in Krishna Shakti Ashram, I saw. Is it not sunny there? Yeah, In probably. Ugalandia? Kind of.
Kind of, okay. It's Anyhow, stormy. stormy, okay. Yeah, I know it was sunny, well, earlier, because Trivikram Maharaj called me up on a video call, and he was very Nice. happy that our family down there in Uberlandia, that three of them, they're up at the program that he's got running there. And really, he was very happy that they're there. And he showed me the Arati, the morning program in the temple, like live. He called me up. And so he's very happy. And so we are happy that they're too. Wonderful, And wonderful. it Então, is- Maharaj, sorry, I just remembered. It's Carolina Drigo, the name of the other person who went to Campos do Jordão. Carolina. Yeah, she's the one. She was the one who was helping us in the initiation day in that yoga school. She teaches there, and she's friends of Vrindavaneshwari, and she's friends with Anu Krishna Didi as well. So she went with them. She's very interested. Okay, good. Because by going to the ashram, by seeing how the programs work in practice, then it is very good to bring this example back to the community there. Nice. Então, pessoal, eu vou chegar atropelando aqui. Posso, Anandalila? Eu vou chegar atropelando total. Primeiro, o Maharaj falou, né, que ele conversou mais cedo com o Trivikram Maharaj, que estava um programa super legal lá no Ashram, em Campos do Jordão, que lá estava um dia ensolarado, todo mundo feliz. Aí a gente estava falando que algumas das pessoas que foram iniciadas recentemente estão lá no Ashram também. E antes disso, ele estava respondendo a pergunta da Anandalila, porque a Anandalila ouviu Goswami Maharaj dizendo que a gente glorifica Krishna porque Radharani o ama. Essa é a coisa mais importante sobre Krishna. Radharani o ama. Mas o que Madhusudan Maharaj respondeu foi que as aulas do Goswami Maharaj, elas não são aulas ABC, elas não são aulas simples, elas são aulas muito avançadas, onde ele lida com tópicos assim de patamares, escalas da vida espiritual difíceis da gente vislumbrar. Então, esse é um exemplo clássico, né, do quão íntima é essa conexão sobre a qual ele está falando quando ele diz algo como isso, né? Para a gente é difícil compreender esse âmbito no qual Goswami Maharaj habita. I'm telling them, Maharaj, that when we watch the classes by Srila Goswami Maharaj, the classes, he's usually in a kind of level, it's so stratospheric that sometimes we are just happy to be there, you know, and maybe hear the words and listen to the tone of his voice and his jokes and his laughing, and that's enough. Because it's too profound. From time to time, it's too profound. It's kind of a brain bomb of a sort. But it's a great privilege and a very good fortune to be within such vibration, to hear such things, even if we understand 1% or even 0, if we don't know any English. It's still very good to be within that vibration. Então, o Maharaj disse que, ainda assim, é extremamente bom que a gente esteja nesse tipo de vibração, que a gente não entenda quase nada, que a gente não fale inglês, que a gente não consiga compreender nem 1% do que está sendo dito, só de ouvir aquilo e de estar naquela vibração e naquela associação, a gente já vai ser muito beneficiado. And really, we are very fortunate that there is somewhere where we can go to hear these PhD topics, these high topics. Somewhere this should be being discussed, not that it's nowhere and only we're going to get the very basics. E, de qualquer forma, é uma fortuna muito grande a gente ter simplesmente a possibilidade de existir um lugar onde a gente possa ir e ouvir essas discussões sobre esses tópicos PhD, né, os mais elevados do caminho da devoção, e que a gente não fique só no básico. In general, we can say that the big challenge at the beginning
or the big challenge with meeting people, people who visit us, making questions, is first of all, to understand that there is a creator. I mean, it seems, why can't this be understood? There is God, by whatever name you want to say. There is the Lord. Então, geralmente, a primeira coisa que as pessoas veem e que elas têm que conseguir entender é que existe um Criador, que existe Deus, qualquer que seja o nome que a gente use, né, o Senhor, mas isso é a coisa mais básica e que, às vezes, a gente sofre um pouco para fazer as pessoas entenderem esse ponto inicial, mais básico. And then from that beginning point, to have faith, yes, somebody can hear my prayer. Somebody is greater than me. I know that he's there, but some vague understanding of, yes, there is the Lord and he's all good. I know he's my guardian and protector. Please protect me. This is a vague, general understanding, but good, firm, that we know there is the Lord. Então, esse é um primeiro entendimento, né? Ainda super vago, mas já bastante válido. A gente saber que existe um Senhor, que ele está lá e que, de alguma forma, ele é meu amigo, ele é meu protetor e eu posso orar e entrar em conexão com ele através de glorificá-lo e orar ou qualquer coisa do gênero, né? É um conceito bastante vago, mas já bastante válido também. And then the necessity, if we are fortunate, will come up in our mind. Like, who are you? How can I relate with you? What's my relationship with you? What do you want from me? This kind of additional question will come. We won't just be satisfied to know, oh, I can pray to him for protection or for this or for that, but like, now, what is really my relationship with you? E desse conceito vago, né, que começa assim e depois chega naquele patamar onde as pessoas começam, né, pedir coisas, pedir proteção, né, e tentar ganhar alguma vantagem, isso vai amadurecendo até um ponto em que você começa a se perguntar e começa a perguntar, né, para ele, né, o que o Senhor quer de mim? Qual é o meu papel? O que eu tenho que fazer para servi-lo? Qual é a forma de eu servi-lo? And what do you do? What do you look like? Where do you live? What is your activity? I have my place, and we know so many countries and towns and cities of the world, all are different, but the Lord must have his place somewhere. Where is the promised land, whatever name you like to say? E depois você começa a perguntar para ele, né? E o que o Senhor gosta? Como o Senhor é? Quais são suas atividades? Quais são seus passatempos? Qual é a sua aparência? Quais são suas preferências? Eu tenho aqui minha casa, as coisas que eu gosto, né? O jeito que aparentemente eu sou. Como que o Senhor é? Como que é essa terra prometida? Qualquer que seja o nome que a gente dê para isso, né? So step by step, we come to understand. From a very hazy understanding, we start to understand the personality of the Lord. He manifests in 4 arms very gloriously, gorgeously. If you see him, you know he is God because he is so wonderful. This is Vishnu, Narayan. And then beyond that, we understand about Ramachandra. Beyond that, we understand about Krishna. And then step by step, the clarity of the gradation of the Lord and his manifestations becomes more vivid to us. E avançando nessa caminhada, a gente vai ter essas respostas. E primeiro a gente vai entender que Deus é inconfundível. A gente vai vê-lo e ele é maravilhoso, ele é majestoso, ele é assim inegavelmente Deus. E aí ele está como Vishnu ou Narayan. Avançando um pouco mais, mudando um pouco essa relação, a gente vai chegar em Ramachandra e avançando mais ainda numa gradação de cada vez mais intimidade, a gente vai chegar até Krishna. And what does the Lord do in his home? We start then to come to the supreme home of the Supreme Lord,
Krishna, Govinda, and there we find that it's looking like this world, but it is the absolute opposite. Hence, we know this world is called Prakrita, mundane, and Aprakrita. Aprakrita is the description of Krishna's land, looking like this, but the 100% or what is it, 180 degrees opposite. Então, a gente vai perceber nesse estágio, entendendo como é esse mundo de Krishna, de Govinda, onde a gente tem o mundo supremo do Senhor Supremo, e a gente vai entender que é muito parecido com o nosso mundo, mas quase o contrário dele, na verdade. É como 180 graus, né? Onde a gente consegue identificar semelhanças, mas a gente percebe que é tudo totalmente diferente, porque aqui a gente está num plano mundano, prakrita, e aquele plano é descrito como aprakrita, ou seja, um plano que não é mundano, que não tem absolutamente nada de mundano. And then step by step, I mean, quite a lot of steps, if you want to say, a stairway, a long stairway. Then, I mean, to make a long story short, we come to the ultimate pastime of the ultimate Supreme Lord and his ultimate mood, and that is that what looks mundane here, what appears mundane from this angle, but the opposite, that is the loving relationships between Radha and Krishna. E passo a passo, e são muitos passos, né? Uma verdadeira escadaria gigantesca, mas para tornar uma história longa mais curta, nesse progresso a gente vai conseguir entender o que existe de mais supremo, que é o relacionamento, e que não é absolutamente mundano, entre Radha e Krishna. And the point is, she is the topmost giver of satisfaction to Krishna. And we are all dasanu, 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 the servant of the servant of the servant to the extreme degree, but connected to that topmost servitor. So our attention is to our master's master like this. Our attention is to Radha, then Krishna. Então, dessa forma, a gente vai compreender que Radharani é aquela que mais dá satisfação para Krishna. Ela é a serva que mais vai satisfazê-lo. E o nosso papel vai ser esse papel de das, anudas, 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 que é o servo do servo do servo do servo do servo de um servo de Krishna. Então, nosso contato com o mestre espiritual, com o guru, é um contato de serviço, e esse serviço vai sendo transferido de guru para guru, sucessivamente, até a gente chegar na relação com Radharani. Servindo a Radharani, a gente está satisfazendo quem verdadeiramente mais satisfaz Krishna. So always our master, our mistress, our immediate guardian and their guardians, this is our first point of attention. We are not trying to use Guru or use the Vaishnavas or use the associates of the Lord so we can get to Krishna. We are coming to serve the servants of Krishna. And this means for our family, by the grace of Guru Maharaj and Srila Saraswati Thakur, our family, we are the family of the servitors of Radharani through Parampara. Então, uma coisa, né, muito importante, né, isso que o Maharaj falou agora, como tudo que ele fala, mas isso assim, essencial, a mentalidade não é assim, eu vou servir o Guru porque assim eu estou servindo a Radharani. Não existe essa mentalidade. A mentalidade é, eu vou servir o Guru. Nossa mentalidade é uma mentalidade de serviço imediato. E por causa dessa conexão, dessas bênçãos de Srila Guru Maharaj, de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur e assim por diante, a gente está servindo Shrimati Radharani. Mas a nossa mentalidade é a mentalidade de servir o Guru e não de explorar o Guru para que ele nos leve a uma conexão com Shrimati Radharani. É uma questão de mentalidade mesmo.
But now that we've jumped up this long stairway in order to answer your question, we did that in order to answer your question. But now we must understand where we are at the bottom of this stairway. We must know that we are keeping all of that above us for us to worship from a distance from where we are now in the mundane world, with our mundane mentality, mundane association, mundane. But we keep that as our ideal, worshipable. Então agora, né, que a gente escalou essa escada e pulou todos os degraus e chegou no ponto mais elevado para responder a pergunta da Ananda Lila, agora a gente tem que voltar os nossos pés para o lugar onde a gente está. A gente está no primeiro momento de dar um passo para o primeiro degrau dessa escada. Então a gente está num plano totalmente mundano, com conexões totalmente mundanas e sempre tentando manter esse ideal numa posição adorável, numa posição onde a gente sempre se lembre disso com adoração, com amor e devoção, mas entendendo que a gente está num patamar totalmente mundano nessa nossa caminhada. And we are always told by our Guru Varga, we are told everywhere that we need to just aspire for the smallest part of service. This you will also hear in Goswami Maharaj's talks. Our aspiration is we may have some even tiniest connection in service in the Parampara system. We are not trying to say, oh, make me a side-by-side servant of Radharani, or trying to impose ourselves. But what can we do, even the smallest degree of service? E uma coisa, né, que a gente é estimulado sempre pelos nossos mestres todos, e é uma coisa que também Srila Goswami Maharaj sempre enfatiza, é que a nossa mentalidade ela deve ser essa, do máximo que a gente tiver de vontade, inclinação e dedicação, aspirar pelo mínimo de serviço que a gente possa conseguir e realmente buscar esse serviço com todo o nosso amor, com toda a nossa entrega, e não aspirar uma posição elevada, mas aspirar essa posição onde você consiga aí o serviço que for possível para você auxiliar de alguma forma essas personalidades que nos deram essa conexão. So, in general, we know that land exists. We know that beautiful mentality exists in the fortunate souls. But our mentality needs to be, we are servant of the servant of the servant. We are chanting Hare Krishna, following 4 regulative principles, trying to keep some sadhana to get our head out of the dirt and into at least the divine side, the clean side of devotional, the clean side, which is devotional service. Então, a gente sabe que esse plano existe, a gente sabe que essas grandes personalidades existem, mas a gente mantém a nossa mentalidade de entender que a gente é servo do servo do servo do servo e que a gente tem que fazer o básico, a gente tem que fazer a nossa prática, nosso sadhana, cantar os santos nomes, cumprir os princípios regulatórios básicos para tentar, no mínimo, tirar a nossa cabeça da lama do plano material e do apego material e levar a nossa mentalidade para um plano de serviço, para um plano de devoção. Então, a gente tem que manter a nossa mentalidade para cumprir aquilo que a gente tem que fazer. Now, I just put a picture, a photograph into the chat box, or I can share the screen if you let me, but or one of you, I think, I don't know who's got the control of the screen. Ananda Lila. So if you can share that picture, this is a diorama, means it's a 3-dimensional picture on the front of our Nat Mandir, the hall in Navadip, Chaitanya Saraswat Mat. Open it, but but I allowed you to share the screen. Oh, okay, wonderful. Then I can share the screen. Let me get the picture there. All right, and then I'll happily explain a little bit about this. Yes, Prabhu.
O Maharaj vai compartilhar a tela dele e ele vai mostrar uma foto de uma entrada de um templo em Navadvip, onde tem as figuras, né, esculpidas, e aí ele vai explicar um pouco para a gente. Govinda, Govinda. All right, Oh, yes. So almost there, almost there. We'll bring this down to here and we'll bring this over to here. Okay. All right, dear devotees, I can say that this, for me, is a wonderful picture. I can explain something to you about this. Então, caros devotos, o Maharaj falou que para ele essa é uma foto muito bonita e ele pode explicar algumas coisas a respeito. So the Bengali, the long line of Bengali along the bottom underneath the picture says, who can read? Don't you know how to read and write? Matala Harijana Kirtana Range Pujala Ragapata Gaurava Bange. So this is Bengali, and this sloka Guru Maharaj, Gurudev put in the time of Guru Maharaj, like a long time ago. He put just this shloka across the top, you can see, of the entrance going into the temple. And at the far end, where you just see a little bit of brahmachari, that's the temple doors are closed right now, but that's where the deities are. Então, o Maharaj falou que logo acima dessa entrada do templo, né, onde a gente está vendo esses portões branquinhos abertos, lá atrás está o altar, e dá para ver um pedaço da roupa do brahmachari, mas a cortina do altar está fechada. Logo acima disso, tem esse verso que o Maharaj leu em Bengali, e esse foi um verso que Srila Govinda Maharaj colocou ali na época em que Sridhar Maharaj ainda presidia o templo. And this is a slight adaptation of a verse, a description by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Srila Saraswati Thakur made the original composition. E esse verso ele é uma adaptação de um verso escrito originalmente por Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And just what I'd like to say is that, so this wall above, where now all of that colorful painting is, this was completely blank, except the Bengali, which is written above, which simply says, Sri Chaitanya Saraswat Mat, and then gives the address and Srila Guru Maharaj's name and Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's name. E acima, onde a gente tem agora todas essas figuras, né, pintadas, isso era totalmente branco, só tinha essa plaquinha, onde está escrito Shri Chaitanya Saraswat Mat, o endereço, o nome de Srila Sridhar Maharaj e o nome de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. So, when Guru Maharaj, Srila Sridhar Maharaj passed away in 1988, then after some time, Srila Govinda Maharaj, he built the Samadhi Mandir. In other words, where Guru Maharaj was buried in Navadvip, then he built the Samadhi, the big temple above him. But Gurudev then wanted to put the decoration. First, you put up the pillars. I mean, Sri Hari is making a house, so he knows you've got to put up the pillars, put up the structure, and then you put the decoration of the temple. And so anyhow, so Gurudev then wants to make the decoration of the Samadhi Mandir. We'll start there. Então, quando Srila Sridhar Maharaj abandonou o corpo em 1988, Srila Govinda Maharaj naturalmente colocou ali sobre o lugar onde o corpo de Sridhar Maharaj foi colocado na terra, ele construiu ali o que é chamado Samadhi Mandir, que é um templo que se faz, né, sobre esses corpos das grandes personalidades. Então, naturalmente, primeiro ele construiu ali os pilares, né, as sustentações, e depois ele queria colocar alguma decoração. And he found a good artist, but he wanted first
to test the artist, that he can make nicely the diorama, the decoration. And so he's thinking, okay, so I'll first have him fulfill Guru Maharaj's wish, was that above that long shloka will be the kirtan party of Saraswati Thakur, the kirtan party of the devotees. Just that, just a line of devotees chanting kirtan. And he said, I'll see how he does with that before I say, yes, okay, now you do the samadhi. Então, aquela figura que a gente estava vendo foi, na verdade, um teste, né? Srila Govinda Maharaj, ele encontrou um artista, que todos falavam que era um bom artista, para fazer essa decoração do Samadhi Mandir de Sridhar Maharaj. Mas antes de arriscar colocar esse artista para fazer o Samadhi Mandir de Sridhar Maharaj, ele falou, não, primeiro então vamos cumprir o desejo de Sridhar Maharaj, vamos testar esse artista, colocando aqui em cima da entrada do templo o festival de Kirtan, né? o grupo de Kirtan de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Então, aqueles devotos cantando ali, por esse primeiro teste desse artista. After all, this is the front of the Kirtan hall, so it's showing, here, and this is seen from the road. From the road, it's the main entrance, and you immediately see that. Then Guru Maharaj wanted that the Sankirtan party will be there. Então, afinal de contas, ali é a entrada, né? Da rua, você vê aquilo ali. Então, as pessoas veem ali, os devotos cantando ali na figura, e elas entendem que ali dentro é o lugar de cantar, é o lugar onde as pessoas vão entrar para cantar. Então, ali está a galera de canto, né, de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. And then he made that, but then Gurudev was walking around, and then he's looking and thinking it was very empty above. So we should put something above. Then Gurudev's thinking, okay, we'll put Radha and Krishna above, but what will they be doing? Like what Radha and Krishna kind of thing. And so he's thinking, the shelter of Govardhan Hill, this affectionate shelter of Govardhan Hill. So Gurudev, then he said, okay, so we'll put there Radha and Krishna, but what are they doing? Okay, holding up Govardhan Hill. E aí, Srila Govinda Maharaj, depois que viu ali, né, os devotos cantando e dançando, ele pensou, puxa, mas ali em cima ficou muito vazio. O que a gente vai colocar em cima dos devotos? E aí ele chegou à conclusão que o melhor era Radha e Krishna. Mas que Radha e Krishna? Então, ele teve essa ideia de colocar Radha e Krishna ali dando abrigo debaixo da colina de Govardhana, nesse passatempo doce, né, sobre o qual a gente ouviu aqui há alguns encontros atrás. Because Navadip, our temple, Chaitanya Saraswati Mat, it is at the Gupta Govardhan, the hidden Govardhan Hill. In Vrindavan, we see Govardhan Hill. Everything in Vrindavan is in Navadip, but in Navadip is hidden, the Govardhan Hill. Porque o nosso templo em Navadvip, ele é em Govardhana Hill, na colina de Govardhana, oculta, escondida. Em Vrindavan, a gente consegue ver a colina de Govardhana. Em Navadvip, a colina de Govardhana também está presente, porque tudo que existe em Vrindavan existe em Navadvip. Só que em Navadvip, essa colina está oculta, está escondida. So this diorama came out, it appeared in this way, like, oh, we'll fill up the wall as he's already there and he's got his bamboo scaffolding. And then I'm with Gurudev, and we are every day, at least twice a day, we walk around with Gurudev that time, and we'd walk around because of the service, what's taking place in the mat, what needs to be done. And then Gurudev is standing more or less where we are, where that photograph is taken, where we are now. And he's looking up to this diorama. And then he's standing there saying, oh, look and see, look and see. This diorama is the picture of this shloka beneath it. Matala Harijana Kirtana Rangi, that shloka. He said, this verse, it shows how, and he said, shows how the scripture is living. From that verse, this diorama has come, not by my planning, but that is the picture of the verse.
e andando com Srila Govinda Maharaj, como sempre o Madhusudan Maharaj fez, né, durante muitos anos. Nessa época, eles andando ali, eles pararam mais ou menos no lugar de onde essa foto foi tirada, e Govinda Maharaj parou e olhou ali para cima e viu todo esse desenho, né, todas essas pinturas, e disse: olha só, esse desenho, ele é a representação do que aquele verso que está ali embaixo está dizendo. Isso mostra como as escrituras são vivas. Não foi uma ideia minha que esse desenho fosse feito dessa forma. Esse desenho, ele nasceu daquele verso que está escrito ali embaixo. So why did this picture and verse come to mind from Ananda Leela's question? Because what this picture is explaining, what the verse is explaining, as Gurudev has explained to us, that this verse is explaining Matala Harijana Kirtana Range. We are in the section of the Kirtan. We are engaged in worshipping the Lord through Kirtan. This is us with our feet on the ground, chanting and singing. This is the age of Kirtan. E esse verso e essa foto, né, vieram à mente do Maharaj por causa da pergunta da Ananda Leela, porque esse verso fala exatamente isso, né, que nós somos os adoradores, nós somos aqueles que glorificam o Senhor Supremo e seus passatempos através do canto, do Sankirtana. E é isso que a gente está fazendo, com os pés no chão, cantando, dançando e lembrando e cantando as glórias do Senhor Supremo. And who are we worshipping? We are worshipping Hare Krishna and Rama. This means Radha Krishna, the giver of pleasure to Radharani. It is all Radha Krishna. We are worshipping with our Sankirtan Radha Krishna. But they are on their level. We are not going there and imposing. We are worshipping them through Kirtan. E nós estamos aqui, né, com os pés no chão, cantando e dançando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Quem nós estamos glorificando? De quem nós estamos tentando nos lembrar, né? De Krishna e de Radharani, que é aquela que dá prazer a Krishna. E nós não estamos tentando nos impor, entrar naquele plano pela nossa força ou vontade ou capacidade. Nós estamos observando e cantando as glórias daquele plano e procurando servi-lo. And we are Pujala Ragapata Gaurava Bange. Then we are worshipping that they are what's called the Ragapatas. They don't have to sit and chant japa. They don't have to do many formalities. Everything there is spontaneous, love-motivated activity and service. But we are in the plane where we do have to do things. We are on the plane where we need to follow the direction to make our heart clean. So by the grace of Guru and Gauranga, we can enter there later. But now we need to be realistic. We are here with our feet on the ground and we're worshipping that other plane, not trying to push our way in or enter there. E dessa forma a gente mantém nossos pés no chão, percebendo o seguinte: nós estamos glorificando um plano dos Ragapatas, ou seja, daqueles que não precisam cantar os nomes deles mesmos, ou sentar e praticar o sadhana e cantar no Japamala e cumprir regulações ou quaisquer dessas coisas. Eles estão nesse patamar. E nós olhamos e os admiramos e cantamos as glórias deles por alguma graça, a gente ter noção do patamar no qual eles estão, ou ter noção de que não temos noção. E a gente, ao mesmo tempo, percebe que a gente está com o nosso pé no chão, que pela graça de Guru e Gauranga, de alguma forma a gente tem algum acesso a esse tipo de conhecimento, mas que a gente está num estado onde a gente precisa de todas essas coisas.
de fazer o nosso sadhana, de manter as boas associações, de cumprir princípios básicos, tudo isso para o nosso próprio benefício. Anyhow, I'm very happy to be reminded about this at least. And by the way, in the picture you can see our temple, Chaitanya Saraswat Math, is there on Govardhan Hill. This is the identity of our temple, if you like. E o Maharaj ele ficou muito feliz, né, de se lembrar de tudo isso, de se lembrar dessa foto, da passagem dele, mais uma das passagens dele, né, com Srila Govinda Maharaj. E ele observou que ali na colina de Govardhana, logo acima do dedo de Krishna, segurando a colina, tem a gravura do templo, né, do templo em Navadvipa, do Shri Chaitanya Saraswat Math, colocado ali na colina de Govardhana, muito apropriadamente. And again, we've given a summary, but this is our position. Our position is that we are worshipping the other plane, but keeping it above our head and with respect from a distance, giving our honor and our glorification and everything. So these topics of Radha and Krishna and all of the topics of Goloka Vrindavan, we treat with much caution and hear about them happily and accept everything. Então, esse é mais um resumo, né? Também para ajudar a gente a entender que a gente tem algum conceito sobre esse plano de Radha e Krishna, mas esse é um plano que a gente entende que é muito distante, a gente trata ele com respeito, com devoção, a uma distância segura, e sempre com bastante cuidado, entendendo que ele é real, que ele existe, mas que não é o patamar no qual a gente está. A gente tem outras coisas para fazer e a gente tem outras obrigações a cumprir, ao invés de querer ficar viajando sobre o que é esse plano. And by the way, I just did a Google translate of the message from Ricardo. It seems that he's had COVID. So this is Rasikananda Prabhu, right? No. This is Vaishnava Prabhu. Vaishnava Prabhu. Yeah. Okay. He's a disciple of Srila Trivikram Maharaj. He was kind of absent for a while. Now he's back. He's actually the guy that had the room here in Uberlândia where the Bhakti Yoga place was. Okay. And now he's back. I'm very happy that he's back. But he was very bad with COVID in the past 2 weeks, really, really bad. My wife, Ananda Pradadidi, is a lung doctor, and she was taking care of him, and now he's good, fortunately. And now he has a new life to remember the Vaishnavas and serve Krishna. And his name is Vaishnava Das. Vaishnava Das, yeah. Okay, well, what a beautiful name on this topic that we were saying today about how really we are fortunate if we can have the service of the Vaishnavas. This is the aspiration, actually. Read, if you see the translation of O Hey Vaishnava Thakura that in the temple we sing very regularly, you see how humble and sweet and how necessary it is for us to have this connection through the Vaishnavas. So very auspicious name, and Vaishnava Das Prabhu, please get fully well soon for service, and may Krishna look after you always and give you the opportunity to be Vaishnava Das happily. Então, o Maharaj falou, primeiro eu contei a história, né, do Vaishnava Prabhu, meu irmão aqui de Uberlândia, que passou maus bocados aí pelo Covid, mas felizmente está cada dia mais firme e forte. E aí o Maharaj disse, né, que esse é um nome muito, muito auspicioso, porque, na verdade, é isso que a gente aspira, né? Vaishnava Das, é aquele que serve os Vaishnavas, aquele que serve o Vaishnava. E é isso que a gente mais quer de tudo, é a oportunidade de servir os Vaishnavas. Então, o Maharaj desejou que ele melhore muito, fique bom aí e use a vida dele para realmente ser o Vaishnava Das, né, o servo dos Vaishnavas. And you're hearing today about Radha and Krishna, about Goloka Vrindavan, the highest plane, and that
is all made real to us through Guru Vaishnava. E hoje, se a gente, né, pode ouvir sobre Radha e Krishna, sobre Goloka Vrindavan, sobre o plano mais elevado, isso só acontece pela graça do Guru, pela graça dos Vaishnavas. Não teria outro caminho. And just one more, maybe many more things, but one thing more I would like to say just now about Ananda Leela's question about how is it that our main attention is to Radha than Krishna? Well, you see, when our master, who is our master and our ultimate master, naturally, we have so much affection there. And what I just wanted to express was, we saw Gurudev's mood of service to Guru Maharaj, and it's not anything formal. It is entirely heart. And so Krishna, so Radharani, she is the servitor. She is the one we want to do everything for because she makes Krishna so pleased. I mean, everything is coming to Krishna in one sense, but our central theme is to make the Lord happy through his best servitor, not that we are going to try to do something separately. And that affectionate giving, we get some understanding of that highest plane by seeing this plane of Gurudev and Guru Maharaj's dealings with each other. Então, para mais uma vez, né, mais um pouco desse tópico em relação à pergunta da Ananda Leela, que ela fez por causa de uma aula de Srila Goswami Maharaj, e Madhusudan Maharaj diz que a gente tem que olhar para os nossos mestres, né? E se a gente olha, e ele falou isso de uma forma muito pessoal agora, muito legal, se a gente olha para a relação de Srila Govinda Maharaj e Srila Sridhar Maharaj, a gente percebe o que é uma relação de serviço por puro afeto, por puro amor, sem nenhuma formalidade, uma colaboração realmente incondicional durante toda uma existência, que mostra para a gente que essa aspiração por servir a Krishna através do serviço àquela que é a preferida dele, e não de uma forma separada disso, jamais, esse é o serviço mais amoroso, esse é o serviço mais profundo, esse é o serviço que mais vai agradar ao próprio Krishna, a gente servir Shrimati Radharani. And Gurudev's mood, many times he is telling and showing by example when he's developing the temples, etc. He said, first, I will serve the Vaishnavas. Okay, now the Vaishnavas have accommodation, everything. Then I'm serving Vishnu. So in a similar way, we can also see Gurudev's very nature is the service of Vaishnava Guru. And of course we'll serve Krishna. We're not going to neglect Krishna. But he builds the ashrams for the devotees, then he builds the temple for the Lord. So a similar kind of idea you can get from that. E a gente consegue, né, ter uma ideia de como isso funciona em termos práticos quando a gente olha para a história e percebe Srila Govinda Maharaj construindo primeiro as acomodações para os devotos, se preocupando primeiro em servir os devotos, e aí depois construindo o templo, para daí servir Krishna. Então, o serviço a Krishna nunca vai ser negligenciado, jamais. Mas os devotos, né, de alguma forma, acabam vindo primeiro, nesse caso. Hare Krishna. And it is inevitable, I mean, I hope it's inevitable that as we are reading the books, Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, all the books of Gurudev and Guru Maharaj, as we listen to lectures and talks, that it is inevitable that sometimes some things which are well beyond our understanding, very fine things, are mentioned. But we will be very careful dealing with these and just put them in a little box in our head which says, oh yes, deal very carefully, not to put my mundane impression there at all, and we'll keep our head worshipping that. E
é totalmente natural, e o Maharaj falou que ele espera, pelo menos, que seja natural, que quando a gente lê esses livros, Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, os livros de Guru Maharaj e Srila Govinda Maharaj, e quando a gente assiste essas palestras dessas grandes personalidades, é natural que algumas coisas a gente simplesmente não consiga entender. E quando a gente tenta entender essas coisas, a gente tem que ser muito cuidadoso. A gente tem que colocar essas coisas numa caixinha ali na nossa cabeça e lidar com elas com muito cuidado. Não tentar aplicar nossa mentalidade mundana, nosso entendimento mundano sobre esse tipo de assunto, sobre esse tipo de conhecimento. Eles estão em outro tipo de patamar. Our attention is to the foundation. And then what will come on that foundation will be given from above. If they want to give a fraction of a second, like Guru Maharaj says, like lightning, some understanding to us, or for a long time, or not at all, to increase our separation. The Lord knows how best to bring each of us home. So our duty is to see the Lord's affectionate hand behind everything by chanting continuously the holy name of the Lord with full heart and whenever we can, with the company of the devotees. Então, o nosso papel é de construir a fundação. O que for para ser colocado sobre essa fundação virá depois por uma graça, virá pelo próprio plano transcendental, dando isso de alguma maneira. O nosso papel é entender que a gente tem que cantar os santos nomes diariamente, ininterruptamente, se possível, em companhia de outros devotos, e o que tiver que se manifestar, ou se nada tiver que se manifestar também, essa é a vontade do Senhor Supremo. A gente não interfere nisso. A gente cumpre o nosso papel, o nosso básico, o nosso sadhana, nossas boas associações, tentar cumprir da melhor maneira possível aquele básico que a gente já sabe o que é. Essa é a nossa função. I think maybe all of you have initially been attracted by yoga and Sri Haridas Prabhu, Sri Hari's programs that he's doing there. But this is the purpose of yoga, and yoga is the medicine. Bhakti yoga, all is coming to this, the medicine to take us home to our loving home, the land of love with Radha and Krishna in Goloka, Vrindavan, and not only Radha Krishna, but all of the associates there, the mothers, the fathers, the friends, the cows, the birds, the peacocks, the demons. There's only rumor of demons in Goloka Vrindavan. In Gokul, there actually are demons like Kamsa. There we are. That's another story for another day. Então a gente tem que entender, né, que a maioria aqui foi atraído por tudo isso, né? A princípio pelo caminho mais básico do yoga, buscando algum tipo de alívio, né, para a situação do dia a dia. E com um pouco mais de entendimento e boa associação, a gente consegue perceber que, na verdade, é através de Bhakti Yoga que a gente vai ter a medicina verdadeira, que vai curar a nossa associação equivocada com esse plano mundano e que vai levar a gente para o plano da realidade, para o plano onde a gente entende e vivencia o fato de que nós somos almas eternas. E nesse plano, Goloka Vrindavan, de pura felicidade, onde os demônios são só rumores, são só boatos, lá está a nossa verdadeira morada. Então, a gente tem que cumprir o nosso papel. E aí ele falou um pouco também de um outro plano chamado Gokula, onde aí já existem demônios de verdade, mas isso é um outro assunto para uma outra aula. I just found an article. It's in English, but it's not very long. Aha, no, I haven't found it. It's on my hard drive. It's not on the web. Oh dear. Okay.
Let me see. O Maharaj falou que ele achou mais alguma coisa ali em inglês, que não é muito longa, mas aí ele concluiu que ele não achou, na verdade, que estava no hard drive dele e não na internet. Give me just 1 second, because it's about this sloka and it's about the diorama that we were mentioning on the front of the temple. Oh man, where are my glasses? Where are your glasses? Well, you have time. If I'm gonna have to read anything at all, Maharaj. No, I think it's now we don't have time for reading it, but it's something that maybe you could prepare. Just give me a moment and I'll try and... O Maharaj falou que ele acha que a gente não vai ter tempo para ler nada, eu não vou ter que sair correndo daqui para achar meus óculos ou tentar dar um zoom na tela aqui monstruosamente. Mas ele está procurando algo para a gente deixar para uma próxima. In the meantime, we can say Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Srivas Adi Gaura Bhaktivinoda. Okay, the good job we chanted the Panchatattva Mahamantra, because now we have. Okay, I'm going to put the URL here so you can copy this. So those of you who know English, of course, you can get the English directly here. Então o Maharaj ele colocou um endereço de internet ali no chat. Ele falou que a gente pode copiar esse endereço e quem sabe falar inglês vai poder ler isso aqui. E quem não sabe inglês ainda, depois a gente traduz. Okay, so I'm going to leave that with you. I also am going to read it again very happily. And there you too, you'll find the picture, but in a very small way. So if you like to keep the picture, please download from the chat box that I put before, and some very good meditation for you for this week. And please chant Hare Krishna, continue happily, and we'll meet again soon. Thank you very much, Maharaj. Jai Srila Bhaktiranjan Madhusudan Maharaj ki Jai. Jai Srila Bhakti Sunda Govinda Dev Goswami Maharaj Srila Gurudev ki Jai. And Jai Srila Guru Maharaj Srila Bhakti Rockok Sridhar Dev Goswami Maharaj ki Jai. And Jai Srila Prabhupada Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. And Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki Jai. And our temple deities in Navadip, Shri Guru Gauranga Gandhava Govinda Sundar Ju ki Jai. Nirupanuga Guru Vaga ki Jai. And our present day Sri Chaitanya Saraswati Acharya Vrinda ki Jai. Now Srila Bhakti Vijay Trivikram Maharaj there in Brazil ki Jai. And Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj ki Jai. Anantakoti Vaishnava Vrinda ki Jai. And to each of you there, all the Vaishnavas and sincere seekers ki Jai. Nitai Gaur Premanandi, Hari Hari Bol. Hari Bol. So have a good week, and again next week let us hear your questions or something that encourages you. And I think maybe you did bring some things today, but we only had time for one question as it turned out, because it was a big question. Thank you, Maharaj. Thank you very much. All right, I'll leave you together happily. Ami Ashchi, I'm coming. Hare Krishna. Hare Krishna. Pessoal, então o Maharaj, ele encerrou mais uma vez cantando as glórias, né, dos grandes mestres e deixando esse texto junto com aquela foto para a gente ler aqui. Ele falou que essa é uma boa meditação para a gente ler durante a semana e pensar um pouco nisso, que hoje só teve tempo para responder uma pergunta, que foi uma pergunta muito boa, muito longa, cuja resposta é muito longa, na verdade, e que na semana que vem ele quer fazer a mesma coisa, ele quer continuar respondendo as perguntas. Então agora a Nandalila vai parar a gravação ali